Citou o caso da reunião de ontem, nós temos uma reportagem que também fala sobre o que aconteceu, faz um balanço da reunião, e queria destacar esse dado, a professora analisar para a gente, que de janeiro de 2003 até hoje 138 agentes de segurança pública morreram em decorrência da atividade. Os dados são dos representantes da categoria. Vamos assistir agora a reportagem de ontem da reunião da Comissão de Segurança Pública. Há 2 anos, Marcos Roberto foi baleado quando tentava socorrer um casal durante um assalto. Preso a uma cadeira de rodas, ele só conseguiu pagar os medicamentos e a fisioterapia com a ajuda dos colegas. No próximo mês, Marcos terá que voltar ao trabalho para não perder mais de 70% do salário. Seja numa maca, eu tenho que voltar. Se eu não voltar, eu serei aposentado com um salário mínimo. Casos como o de Marcos levaram representantes da Polícia Militar, Civil, bombeiros e agentes penitenciários à reunião da Comissão de Segurança Pública. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e assistência nos casos em que se tornam vítimas. Segundo o Sindicato da Polícia Civil, hoje 26% do efetivo está afastado por causa de doenças psíquicas. Fruto do estresse, fruto do assédio moral, fruto do desgaste emocional pelas condições de trabalho que hoje são ofertadas. Os corregedores das corporações defenderam a criação de mecanismos de apoio aos policiais vítimas, mas alertaram que muitas vezes os crimes ocorrem fora do horário de trabalho. Em torno de 75%, né, quando de folga, o policial militar atua de uma forma geral. Geralmente é fazendo o bico. O deputado Sargento Rodrigues criticou a falta de propostas efetivas de proteção aos servidores da segurança. A criação de um órgão, inclusive, conforme requerimento de minha autoria, junto à Defesa Social, para tratar da vitimização dos servidores policiais, daqueles que foram sequelados, né, da questão física e psicológica, inclusive dos seus familiares. Tá, situação complicada, hein? É mais complicado ainda quando a gente assiste o corregedor da Polícia Militar, o Coronel César Romero, falar o que ele acabou de dizer nesse momento. Esse moço presta um desserviço à segurança pública em Minas Gerais. E será objeto, inclusive, de pronunciamento meu na tribuna. Ele disse que 77% dos casos ocorrem fora do horário de serviço. Ele vai lembrar ao corregedor, inclusive, que esses dados, de 138, são dados do meu gabinete, não são dados dos sindicatos. Por outro lado, eu acompanho sistematicamente qualquer tipo de agressão física que um servidor da área de segurança pública possa sofrer no Estado. Isso é uma determinação que eu tenho para com minha assessoria. Nós acompanhamos milimetricamente qualquer caso que ocorra, seja de serviço ou em razão do serviço. E o corregedor foi muito infeliz, porque desses 138 casos que aconteceram de janeiro de 2003 até o presente momento, nós estamos falando apenas de servidores que foram mortos. Nós não estamos falando daqueles que foram sequelados, como é o caso do Andrew Schwenk. O caso dele é um outro tipo de baixa que o servidor da área de segurança pública sofre. Então, quando o corregedor vem falando numa desculpa esfarrapada, porque não veio aqui, não apresentou nenhum tipo de sugestão ou proposta, simplesmente se limitou a dizer que a Corregedoria da Polícia Militar, em atuação conjunta com a Corregedoria da Polícia Civil e com o digníssimo promotor Rodrigo Filgueira, coordenador das Promotorias de Direitos Humanos, se resumiram a dizer que existem estudos e dados estatísticos sobre letalidade. A preocupação dessas autoridades era, na verdade, a letalidade que o policial pratica durante o seu serviço contra civis, e não quando eles são vítimas, inclusive desviando o foco do debate. A audiência pública ontem, inclusive cheguei até a solicitar do presidente da comissão para que pudesse chamar a atenção de algumas pessoas que estavam durante o debate, dizendo o tema. O tema era vitimização do servidor da área de segurança pública. E ele me presta desse serviço. É bom deixar aqui para o corregedor César Romero entender o seguinte, que quando o policial está à paisana, se ele depara com um crime acontecendo e deixa de tomar providência, ele também comete crime. Portanto, está aí um número de intervenções que os nossos policiais civis e militares, agentes penitenciários e bombeiros, se envolvem no horário de folga. E simplesmente chegar aqui na Assembleia e dizer que 70% dos crimes são praticados no horário de folga, ele esquece que o policial pode morrer em serviço ou em razão da sua atividade. Tem policial que não pode sequer botar sua farda no varal,
porque ele mora no aglomerado, numa periferia, numa favela, e ali eles têm traficantes, assaltantes próximo dele. Por outro lado, nós tivemos aqui um desserviço prestado pelo promotor Rodrigo Silveira, que durante a sua fala, né, de forma fria, de forma técnica, sem observar o que nós estávamos discutindo, também trouxe que durante a discussão dos colegiados de corregedores, há um estudo de letalidade. Nós não queremos olhar estudo e números frios. O que nós viemos debater ontem foi exatamente propostas para minimizar o sofrimento dos familiares dos policiais mortos, para minimizar as sequelas dos policiais, conforme foi o caso desse policial civil que acabou de prestar aqui uma entrevista no programa. Então nós ouvimos do promotor que 138 baixas em 7 anos e pouco, que era um número pequeno. Eu fiquei estarrecido. Um promotor da comissão, coordenador das promotorias de direitos humanos, de dizer, mas não é isso que o Ministério Público fez, e não foi esta a reação do Ministério Público quando da morte do promotor Francisco José do Rego, onde o Ministério Público se agigantou na sua totalidade, em toda essa instituição, cobrou da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, montou-se uma força-tarefa, os criminosos foram investigados, presos, denunciados pelo Ministério Público, condenados imediatamente e estão cumprindo pena. A resposta quando é um promotor que morre. Assim como seria também de um deputado, de um juiz, de um desembargador. Mas não são membros de poderes. Os policiais são meros servidores públicos, mas que prestam um relevante serviço à população. Eu tenho costume com essa situação, Mônica, porque eu tive um patrulheiro que foi baleado, ficou paraplégico numa troca de tiro em 93 durante uma ação policial. E, infelizmente, na época, apenas como sargento da Polícia Militar, eu tive que mover mundos para que ele pudesse receber o mínimo de amparo. A instituição Polícia Militar, a instituição Polícia Civil, a Subsecretaria de Administração Prisional, não mostraram ontem, na audiência pública, a que vieram, a começar da falta de respeito, quando enviaram seus 2 corregedores. O assunto não era de correção, não se tratava ali de desvio de conduta de servidores, portanto não se fazia necessária a presença de corregedor. Nós gostaríamos de ter ali o assessor institucional, que era o Coronel Salles, ou o adjunto da Polícia Civil, ou o superintendente da Polícia Civil. E, infelizmente, o Dr. Marco Antônio Monteiro, chefe da Polícia Civil, o Coronel Renato Vieira de Souza, prestaram ontem um desserviço ao debate na Assembleia. Deveriam ter um pouco mais de respeito àqueles que foram vitimados em defesa da sociedade. E que, além disso, além de vitimados, muitas vezes, eu tenho constatado, as famílias estão abandonadas, entregue à própria sorte, sem que haja por parte dessas autoridades medidas concretas, efetivas. Nós não queremos saber de dados frios, de estudo de letalidade, que é o que os corregedores se limitaram, e o doutor Rodrigo Filgueira. Nós queremos uma posição de vanguarda, uma posição diferenciada, de iniciativa, que levasse, que pelo menos dissesse, durante a audiência pública, que iria levar ao chefe de sua polícia, que realmente o assunto era preocupante, para que o governo tomasse providência. Ao final, aprovamos requerimentos, né, que diz respeito ao assunto. E, infelizmente, né, com muita indignação, que eu assisto essa entrevista do corregedor e também com as palavras do Dr. Rodrigo Filgueira, que é o coordenador da Promotoria de Direitos Humanos aqui em Minas Gerais. Os policiais civis e militares, agentes penitenciários e bombeiros, quando depender da posição deste promotor na defesa dos direitos humanos desses servidores, estão entregues à própria sorte, porque esse moço não sabe o que ele veio fazer aqui durante os debates. Tá bom, deputado, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, que é o 3º secretário da mesa da Assembleia. Vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes. Até já.